Ao longo desta aula, você conhecerá os motivos pelo qual você deve construir um gráfico. Então você vai entender a importância de um gráfico, quais são os elementos fundamentais deste importante objeto do Excel e por fim vai entender o porquê que é tão importante formatar o seu gráfico de forma a melhorar a sua aparência. Então fique de olho e anote tudo o que você achar interessante desta aula. Um gráfico é um elemento visual que deve ser amplamente utilizado em uma planilha ou em qualquer situação onde seja interessante facilitar o entendimento dos comportamentos dos números que são apresentados numa planilha. Então, uma planilha eletrônica, ela pode conter uma pequena quantidade de números ou uma quantidade de números extremamente elevada. Como já foi dito ao longo deste mesmo curso, a aparência da planilha permite uma maior facilidade em analisar os dados, não é mesmo? E por isso vocês conheceram inúmeras ferramentas de formatação. Desta forma, o gráfico, sendo um elemento visual, também deverá ter essa melhoria na sua formatação para que você possa destacar as informações necessárias. Então, o principal objetivo de um gráfico é facilitar o entendimento de quem estiver analisando a planilha sobre o comportamento das informações ali apresentadas. Desta forma, alguns elementos são básicos em um gráfico que é construído no Excel. Quais são os elementos mais básicos de um gráfico? O seu eixo horizontal e o seu eixo vertical, quando nós temos ali a relação entre duas grandezas. É claro que o Excel, inclusive, nos permite, aqui na guia Inserir, escolher diversos tipos de gráfico, mas, basicamente, todos eles têm essa questão de mostrar a relação entre duas grandezas, entre duas informações. Então, você precisará ter os seus eixos muito bem identificados para que qualquer pessoa que visualize o seu gráfico entenda o que está sendo mostrado. Além disso, o seu gráfico deve ter obrigatoriamente um título para que qualquer pessoa que olhe para o seu gráfico saiba que neste primeiro gráfico, por exemplo, você vai visualizar as receitas mensais que está contida na planilha e as despesas. Então, por isso, o número de informações que você apresenta é fundamental para que a pessoa entenda corretamente o que seu gráfico quer apresentar. Por que, então, é tão importante formatar o seu gráfico? Assim como nas planilhas, a melhoria no aspecto visual das informações torna mais agradável a interação de qualquer usuário com a sua planilha. Então, quando você tem apenas a frieza dos números, você acaba sentindo uma certa monotonia de trabalhar com os números. Quando você melhora a aparência da sua planilha, você facilita o entendimento de inúmeras partes do seu conteúdo, porque assim você destaca as informações que acha mais interessante e isso não seria diferente num gráfico. Por quê? Porque o gráfico é um elemento visual, ele é um elemento gráfico e desta forma, quanto mais formatação ele receber, melhor ele vai ficar, mais fácil vai ser o entendimento. Então, sempre que eu trabalho com os meus alunos, eu enfoco com eles a questão de que vai construir um gráfico, então faça isso bem feito. Melhore a formatação dele para que ele seja agradável e seja fácil entender as informações apresentadas. E é aí que você tem uma imensa vantagem em trabalhar com Excel, porque ele vai oferecer todas as ferramentas para você construir e formatar o seu gráfico, e é isso que você verá nas aulas posteriores. Ao longo desta aula, você pode aprender um pouco melhor o porquê você deve criar um gráfico e de que forma você poderá facilitar o entendimento das informações que estão apresentadas na sua planilha utilizando esse elemento visual tão importante. Além disso, você pode entender um pouquinho também da importância em melhorar o aspecto visual do seu gráfico para assim facilitar o entendimento das informações que ali estão apresentadas.